Então, eu vou começar me apresentando. Não sei se todo mundo aqui me conhece, porque já faz um tempo que eu estou falando do Instagram, né? Então, eu me chamo Sandra Guimarães, sou de Natal, no Rio Grande do Norte, mas já vivi exatamente metade da minha vida fora do Brasil. E atualmente eu estou falando da periferia norte de Paris, uma cidade chamada Aubervilliers. Então, a periferia aqui não é só bairro, né? São pequenos municípios colados, né? A Grande Paris. E o território aqui onde eu estou importa, vocês vão entender mais na frente quando eu explicar um pouquinho sobre a minha atuação militante aqui, né? E eu sou vegana há 15 anos, também é o meu 15º ano de veganismo. Já militava por outras causas antes de me tornar vegana, então quando eu me tornei vegana, aos 25 anos, morando aqui em Paris, né, eu estava fazendo faculdade, foi uma, foi uma extensão lógica de tudo que eu já fazia, sabe? Da minha ideologia, de já estar na militância anticapitalista, de já estar na militância de esquerda. Não era organizada na época, então a gente vai falar disso também, né, o que é a diferença entre você se organizar ou não, então ainda não era organizada, mas eu comecei na época, né, eu militava principalmente na faculdade. Eu sou formada em linguística, embora nunca tenha trabalhado como linguista, eu abandonei o mestrado para ser cozinheira. E aí faz um tempo também que eu não cozinho em restaurantes, né? E trabalho mais atualmente só com a parte de escrever, escrever receitas, escrever artigos também, e construo a militância aqui na periferia norte de Paris, onde eu estou. E aí, deixa eu explicar um pouquinho sobre o meu percurso militante, porque talvez dê ideias para vocês, né, para começar, sobre o que é ser militante, ou o que uma pessoa que milita faz, todas as possibilidades, e para vocês verem também que é uma coisa tão diversa e que depende tanto do território onde você está, que é difícil dar uma fórmula, né? A ideia hoje é que não é entregar um manualzinho de como ser a militante mais milituda do rolê, nem, sabe, é só para vocês se inspirarem, na verdade, pegarem o que servir e aplicar aí no território de vocês, ver o que dá certo. Então, um pouquinho do meu percurso militante, né? Eu sou lésbica, então, com 13 anos eu descobri que eu era lésbica, foi a primeira luta, assim, na minha vida, porque eu já estava, por razões totalmente egoístas, pessoais, porque se tratava da minha sobrevivência, então foi a primeira coisa, assim, que me sensibilizou. Antes disso, meu pai entrou para o MST, né? E então a conversa da reforma agrária foi algo que sempre teve presente, né, a partir do momento que ele entrou lá em casa, e a luta tal, mas eu não posso dizer que eu militava nessa época, pelo contrário, né, eu morria de vergonha do meu pai, que é uma coisa assim que eu carrego até hoje, morria de vergonha, gente. Quando perguntavam na escola o que o meu pai fazia, eu sempre respondia uma coisa diferente. Tem que lembrar que era o começo dos anos 90. Se hoje sem terra já é, né, criminoso, terrorista, naquela época era assim, vagabundo. E eu me lembro das minhas professoras na escola, né? A gente tem escola pública, mas as minhas professoras diziam que sem terra era vagabundo. E então eu morria de vergonha. Então, apesar de já ter isso na minha vida, não militava no MST de maneira alguma. Pelo contrário, morria de vergonha do meu pai e escondia essa parte da minha vida, que é muito triste, porque eu só vim parar de ter vergonha do meu pai quando, bem mais tarde, já adulta, né, quando fui tendo um conhecimento, e eu me lembro que eu estava na Palestina, o ano que eu cheguei na Palestina, eu tinha 26 anos, e aí eu visitei uma organização, um centro comunitário lá na Palestina, e tinha uma bandeira do MST gigante na parede. E eu falei, o que essa bandeira está fazendo aqui? Aí eu me lembro que um palestino, Yasser, que é amigo meu até hoje, falou, são companheiros de luta da gente, né, também estão lutando pela terra, todo ano vem uma delegação aqui. E aí eu falei, o meu pai sem terra. E aí, pela primeira vez na minha vida, a reação foi um abraço, sabe? E assim, parecia que eu era Madonna, nossa, me chamaram para dar palestra. Aí, de repente, foi horrível, porque eu tinha que, né, eu que não militei nada, deixei meu pai morar lá embaixo da lona durante anos, nunca fui morar com ele, fiquei na cidade, mas aí a galera me chamava eu para falar da vivência, que eu não tive essa vivência, né? Eu fiquei em Natal, meu pai foi sozinho mesmo acampar no acampamento até conseguir a terra, ele é assentado hoje, depois de muitos anos de luta. Então, esse foi o meu começo, né? Filha de agricultores sem terra, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. Meus avós maternos e paternos eram agricultores sem terra, então trabalhavam em terras, né, dos fazendeiros, dos proprietários. O meu avô materno era vaqueiro,
E o meu avô paterno era agricultor, mas sempre trabalhando nas terras de outras pessoas. Aí chegava a seca, eles são do sertão, minha família inteira é do sertão, chegava a seca e aí expulsavam a galera e eles iam trabalhar em outra cidade, né? Então, era assim, gente, você tem ideia, sabe? O sertão, nos anos 60, 50, era o feudalismo. Era o feudalismo. Eles não eram pagos em dinheiro, eles eram pagos com a parte da colheita, sabe? E era, assim, pesado o negócio. Então, vim desse meio, rural, sem terra, do sertão. Aí, uma família católica, então, quando eu fiz meu coming out e que a galera soube que eu era lésbica, não foi uma coisa fácil, né? Então, isso foi me endurecendo, sabe? Para a militância, assim, eu acho que muito cedo eu desenvolvi um sentimento do que é injustiça e me comprometi com essa luta. Não vou lutar pelo que é justo muito, muito cedo. Não sei de onde eu tirei isso, sabe? Mas eu me lembro que eu, com 13 anos, o alto dos meus 13 anos, quando eu me descobri lésbica e pensei assim, não tem mais ninguém na cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Era o ano da graça de 91, 92, sei lá, 93, começo dos anos 90, e eu nunca tinha visto nenhuma pessoa homossexual, sabe? Nem homem, nem mulher, nem nada. E eu achava, do alto dos meus 13 anos, que eu era única em Natal, né? Fui eu que inventei ser lésbica em Natal, vocês não sabiam, fiquem sabendo. Mas mesmo assim, e eu pensando, minha família nunca vai me aceitar, minha família é católica, mas mesmo assim, com 13 anos, eu pensei, cara, isso, eu não estou errada não, errada tá essa cidade todinha aqui, ó. Esses 1 milhão de habitantes estão tudo errado. Eu tô certa, então eu vou me embora. E foi aí que eu decidi que eu ia fazer faculdade fora do Brasil, né? Eu nem sei onde eu estaria hoje se eu fosse hétero, gente, não sei. Mas enfim, ser lésbica me salvou. Aí começou por aí, né? Aos 20 anos eu vim morar em Paris para fazer faculdade de linguística e não, o MST não pagou a minha viagem, como já disseram, não pagou. Bem queria eu, nem o meu pai, eu tive que trabalhar mesmo. Comecei a trabalhar com 14 anos, dando aula particular. E aí, com 16, tive minha primeira carteira assinada, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Eu fiz escola técnica e já comecei a trabalhar em hotel muito cedo. E aí, nesses anos da minha vida, né, antes de viajar, vocês sabem, né? A realidade da classe popular, da classe trabalhadora, eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava das 8 às 4, ia para a escola, né? Para a escola técnica, das 5h30 às 10, chegava em casa 11h30 da noite, pegava 5 ônibus por dia. Então, não tinha tempo para militar, e nem não, eu mal sobrevivia, sabe? E aí, quando eu consegui juntar o dinheiro da passagem, vim aqui para Paris, fui começar a fazer faculdade, já comecei a trabalhar logo no primeiro mês de babá, né? Então, fui babysitter, né? Aqui, os 6 anos que eu fiquei em Paris. E foi pela primeira vez que eu comecei a ter um pouquinho de tempo livre e que pude militar em outras... Começar a militar mesmo, né? Eu diria, porque antes tinha essa sensibilidade, né? Mas eu não tinha tempo. E aí eu comecei a militar aqui na França, na minha faculdade, com estudantes com deficiência. Então, tinha estudantes cegos, tinha estudantes cadeirantes, e era muito complicado, sempre que tinha o começo de semestre, mudava a sala, de levar a galera de uma sala para outra. Uma coisa que parece simples para a gente, que a gente nem pensa, mas que quando você começa a trabalhar com pessoas com deficiência, você vê, né, que assim o mundo não é adaptado para essas pessoas. E é muito triste, assim, até a pessoa que estava na cadeira de roda só tinha um elevador na nossa faculdade, então tinha que andar muito para ir, não tinha quase nenhum livro em Libra, então, em Libra, em Braille, então eu tinha que ler o material para as pessoas, então eu ia para as casas, a gente se encontrava na biblioteca, eu lia, e aí enquanto eu lia, o estudante e a estudante que eu acompanhava iam anotando, né, em Braille, gravava coisas para eles poderem fazer provas. Então, foi o comecinho aí. E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer um trabalho voluntário também numa associação aqui que cuidava de pessoas idosas e isoladas, que não tinham família. E eu ia todo sábado tomar um chazinho com essa galera, conversar, era mais companhia mesmo. Então, foi assim que eu comecei. E aí, até que 25 anos, me tornei vegana e comecei a me engajar mais na questão de direitos animais. Só que aí, logo depois, eu me tornei vegana e 2, 3 meses depois, 4 meses depois, eu me mudei. Deixei Paris e fui morar na Palestina. E aí, a minha militância adquiriu outra forma lá, né? Lá na Palestina, eu trabalhei nos 2 primeiros anos num centro comunitário, num campo de refugiados, dando oficinas de tudo que você imaginassem aí, mas para as crianças, depois das aulas, né, os campos de refugiados na Palestina são geridos pela ONU, então tem escolas da ONU, mas
as crianças vão para a escola de manhã ou à tarde e no resto do tempo não tem mais nada para fazer, né? Uma condição terrível. Amanhã, na mesa que eu vou participar, na mesa de encerramento, vai ter uma companheira palestina, Arlam, que vai falar do que é construir a luta antiespecista nesse contexto, né? E eu recomendo demais, venham, porque vai ser, assim, muito importante escutar a experiência de uma pessoa que está construindo a luta antiespecista num contexto tão cheio de dificuldade, e assim, não é só dificuldade porque a galera não quer escutar a mensagem, é dificuldade porque soldado israelense prende criança, solta bomba, assim, é uma coisa, outro nível, né? Mas aí lá, as crianças nos campos de refugiados não tinham nenhuma atividade depois da escola. E eu fazia isso junto com intérpretes lá, não falava árabe, cheguei sem falar árabe, e durante 2 anos eu fiz isso, né, essas oficinas depois da escola para as crianças do campo de refugiado. E aí depois eu tive vontade de trabalhar com mulheres. Eu gosto de trabalhar com crianças, mas eu gosto ainda mais de trabalhar com mulheres. Só que eu não queria criar um projeto tirado da minha cabeça sem saber qual era a realidade das mulheres lá. Então, o que eu fiz? Fui conversar com o diretor do campo, né? Cada campo de refugiado tem um diretor que é morador, que é refugiado mesmo, e que é eleito, né, pela população. Fui conversar com o diretor do campo onde eu morava, no campo de refugiados de Aida, em Belém, e falei, ó, Ibrahim, que era um amigo meu, eu queria muito trabalhar com mulheres, mas eu não sei o que fazer. O que é que você acha que está precisando? O que seria um projeto interessante que atenderia às necessidades das mulheres? E aí ele falou, olha, tem as mulheres que têm filhos com deficiência e as escolas da ONU não aceitam crianças com deficiência. Não é porque a ONU é terrível, é porque o orçamento é tão reduzido que não tem como atender a todas as demandas. Uma das crianças do nosso grupo, por exemplo, ele usava cadeira de roda, mas poderia acompanhar perfeitamente as aulas. Ele não era escolarizado porque não tinha uma rampa na escola, né? Era só escada. Então, nesse nível. Aí ele falou, olha, tem as mães que têm crianças com deficiências que pelas crianças não serem escolarizadas, elas acabam ficando muito presas em casa. E tem uma dessas mães, Islam, que ela é incrível, assim, ela está sempre bem mobilizada, sempre vindo aqui falar que as escolas precisam escolarizar todas as crianças. Você devia encontrar ela. Encontre ela e eu acho que ela vai ter ideias. E foi aí que eu conheci Islam, né, que virou uma das minhas melhores amigas, e a gente se deu muito bem logo no início e criamos juntas um clube de mães. No começo era um clube de mães, a gente se encontrava toda quarta-feira, e no começo era só escutar as mães, quais são as demandas, o que você precisa, quais dificuldades na vida de vocês. E aí elas começaram a falar, a gente não consegue comprar fralda descartável para as crianças, a gente precisa de escola para elas, a gente não consegue comprar medicamento, a gente não consegue sair porque tem que ficar alguém cuidando delas. E aos poucos a gente foi entendendo, né, que sem financiamento a gente não ia muito longe. E aí, nesse ponto, eu falei, olha, Islam, eu sou cozinheira, o que você acha da gente dar aula de culinária palestina? Vocês dão aula, eu só faço a tradução, para pessoas estrangeiras, porque lá na Palestina tem muita ONG, sabe? Aí tem a ONU, mas tem também a galera do Médicos Sem Fronteira, Médicos do Mundo, Cruz Vermelha, Crescente Vermelho, tem o pessoal das embaixadas também, que Jerusalém é do lado, né? E eu falei, ó, tem sempre gente de fora aqui, todo mundo quer aprender a culinária palestina, e quando você vai no restaurante palestino, os pratos são bem elaborados, mas assim, a comida mesmo, típica, tradicional, você só come se você for convidada por uma família, e nem todo mundo tem essa oportunidade. Aí eu falei, ó, vamos fazer isso, a gente convida as pessoas para cá, ensina, passa o dia cozinhando, e no final do dia a gente almoça junto, né, o almoço lá é 3, 4 da tarde. E aí isso, as pessoas pagam e a gente consegue com esse dinheiro financiar tanto passeios para as crianças, fraldas, medicamento, e o sonho de Islam, que sempre foi fazer uma escola. E esse era o projeto com as mulheres, né? Eu era a coordenadora estrangeira, então eu respondi. Na época, nenhuma das mulheres falava inglês. Ao mesmo tempo, comecei a dar aula de inglês para elas, né? A ideia era que o projeto ficasse totalmente autônomo, né? Não dependesse de alguém de fora como eu, que as mulheres conseguissem fazer tudo. E aí eu comecei a dar aula de inglês, respondia os e-mails e tal, ia buscar a galera, fazia propaganda e fazia as traduções durante as aulas de culinária. Então esse foi o trabalho que eu fiz durante quase 4 anos, depois dos 2 anos com as crianças na Palestina. Então eu estou contando tudo isso para vocês verem como ser militante pode ter várias maneiras, né? Assim, não existe uma maneira de militar, tem 500 mil maneiras de militar, e tudo vai depender do território onde você estiver, das demandas, né? Da conjuntura também. Então, ao mesmo tempo que eu fazia esse projeto com as mulheres,
eu também participava da militância popular lá, indo para protesto, participando de ato, de ação, quando tinha alguma ação, e sempre falando sobre a Palestina quando eu voltava para o Brasil. Então, para mim, é uma missão que eu ainda tenho até hoje, né? É uma forma de militar também. Eu que vi, que morei muitos anos lá, toda vez que eu volto no Brasil, que eu tenho oportunidade, eu falo da questão palestina para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Depois que eu saí da Palestina, eu também organizei tours políticos veganos, feministas, na Palestina. Foi um projeto muito incrível que durou 5 anos. Foram 10 grupos que eu levei, né, para lá, 2 por ano, mais ou menos. E era um tour solidário, então era um tour político, a gente ia levar nossa solidariedade política, encontrava militantes lá e tinha essa troca também, a gente falava das experiências no Brasil, a galera aprendia sobre as práticas militantes lá, sobre a questão da Palestina, porque a melhor maneira de você entender é estando lá, né, porque é uma questão bem complexa, mas quando você está lá, o negócio fica assim na sua cara, não tem como não entender. E isso também fazia parte da minha militância, né, organizar esses tours políticos e criar essa ponte de solidariedade entre a Palestina e o Brasil. E muito bacana, as pessoas que participavam do tour, quando voltavam para o Brasil, continuavam o trabalho militante, organizavam... teve um que organizou um festival de cinema palestino, teve outro que organizou um festival de comida palestina, ele fez, e era a desculpa, sabe, assim, ele fazia, olha, gente, eu vou cozinhar aqui comida palestina para vocês, venham, a galera vinha pela comida e ganhava uma palestra sobre a situação geopolítica na Palestina. É uma maneira de militar também, sabe? Pegando a galera pelo estômago. Então, isso foram o projeto dos tours na Palestina, que acabou, né, em 2018, acabou. E aí depois eu fui morar na Bélgica, passei um tempo lá, e a minha militância lá já foi diferente também. A Bélgica foi o primeiro país europeu a dar o asilo a pessoas LGBTs, o que era incrível, mas que hoje assim está cada vez mais difícil. Então lá eu trabalhava com uma organização, né, militava, não era um trabalho pago, com uma organização que acolhia pessoas refugiadas, né, requerentes de asilo, LGBTs, que estavam fugindo de países onde ser LGBT tinha pena de morte. Acho que foi a militância mais difícil, talvez, que eu já tenha feito, primeiro porque como lésbica, obviamente, me doía, então eu recebia muitas mulheres lésbicas vindas de países onde tinha estupro corretivo, né, onde você mulheres lésbicas sofriam estupros coletivos para corrigir, né, a homossexualidade delas, e elas chegavam extremamente destruídas, né? Destruídas, porque também tem o caminho para chegar até lá, tinha muito mais homem gay ou bi ou trans, trans não, mas homem trans eu nunca trabalhei com isso, só com mulheres trans, mas tinha muito mais homem gay ou bi, porque conseguiam trabalhar em seus países de origem e conseguiam fugir. Até nisso, as mulheres era mais difícil, porque elas dependiam financeiramente dos pais, que também eram homofóbicos, e até para fugir era uma coisa mais complicada. Então, essa foi uma militância muito doída para mim, mas muito importante também de fazer. Infelizmente, muitas vezes a gente não conseguiu o asilo, né, para essas pessoas, a gente trabalhava com advogados, advogadas também, muitas vezes eu tive que visitar essas pessoas em centros de detenção, quando o asilo era negado, né, a pessoa fica em situação irregular e se for pega na rua pela polícia, acaba sendo mandada para um centro de detenção para pessoas estrangeiras sem documentos e ficam lá 1 mês, 2, até serem expulsas, né, para os seus países. Então elas são deportadas dos seus países. E era muito doído, porque essas pessoas sabiam que no país delas era a morte que estava esperando, né? Elas já tinham fugido para tentar escapar disso, então era horrível, porque às vezes as pessoas me ligavam, eles tinham direito de ter celular dentro desse centro, se não fosse smartphone, nem tivesse câmera, né? Então a gente dava uns celularzinhos, assim, para ficar em comunicação com as pessoas, e muitas vezes as pessoas me ligavam à noite dizendo, olha, estou sendo levado para o aeroporto. Agora, vão me deportar agora. E aí, em último caso, a gente organizava ações de ir para o aeroporto, as pessoas que militavam na associação,
e chegar lá no voo, que a pessoa ia ser deportada, e falar, olha, vai ter um refugiado ou uma refugiada sendo deportado no seu voo. Não coloque o cinto, fique em pé, porque aí o piloto não pode decolar. E era assim, e aí a pessoa vai sair e vai ganhar mais alguns dias ou alguns meses, e a gente pode tentar alguma coisa, sabe? Porque era muito difícil, né, conseguir a solidariedade da galera nessa hora, porque o pessoal, não, tô indo de férias, não quero que o voo atrase. Não, tem uma reunião onde eu tô indo, não quero que o voo atrase. Mas algumas vezes algumas pessoas se levantavam e se recusavam de colocar o cinto e dizia, não vou, isso aqui é ilegal, vocês estão deportando uma pessoa que vai ser enviada para a morte e eu não quero compactuar com isso, não quero. Então, assim, algumas vezes funcionou. Essa era a minha militância na Bélgica. Agora, volta para a França. Eu estou morando aqui na França novamente desde o final de 2019, é a a segunda vez que eu estou morando aqui na França. E a minha militância atualmente já mudou novamente, continua com o tema de refugiados. Vocês vão ver que é um tema que assim é recorrente na minha vida. Faz muito tempo que eu milito com a questão de refugiados, seja na Palestina, na Bélgica ou aqui. E aqui na periferia norte de Paris, né, em Aubervilliers, eu faço parte de um coletivo que se chama Brigada de Solidariedade Popular. É um coletivo anarquista, e que foi criado no começo da pandemia, o ano passado, para responder à urgência sanitária daqui, porque quando teve o lockdown, no começo do ano passado, né, no começo da crise, da pandemia, tinha uma população refugiada gigante nas ruas que foi abandonada. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a prefeitura chegou até a fechar as fontes, os pontos de água pública, tem umas fontes, né, nas pracinhas, chegou até a fechar as fontes de água, enquanto que estava assim, num contexto de pandemia global. E essas pessoas do lado de fora, né, tem muitas pessoas sem teto aqui em situação de rua, e o coletivo foi criado para responder essa urgência sanitária, né? Mas que ficou, né? Tiveram várias outras brigadas. Na verdade, as brigadas de solidariedade popular saíram do meio Antifa, começou em Milão, na Itália, e foi se espalhando pela Europa até chegar aqui. Aqui em Aubervilliers foi a primeira, mas tem várias aqui na região parisiense, né? Na periferia norte de Paris, somos várias. E quase todas pararam de fazer atividades depois que a pandemia foi se acalmando e a crise foi se acalmando, a crise sanitária. Na nossa, a gente nunca parou de fazer atividades, pelo contrário. Então, já faz 1 ano e meio que a nossa brigada existe. E por que a gente nunca parou de fazer atividades? Porque Aubervilliers é a segunda cidade mais pobre da França, é uma cidade onde a maior parte da população é imigrante, e 45% da população vive abaixo da linha da pobreza, 1/4 dos alojamentos são insalubres. É uma coisa que você não imagina, na porta de Paris, assim, o metrô passa aqui, do lado de casa, então eu pego o metrô, em 2 estações eu chego em Paris. Mas é outro mundo, é um mundo, assim, completamente diferente da Paris que as pessoas imaginam, ou da França, inclusive, né? E aí eu vou falar para vocês algumas das atividades que a gente faz, né, no nosso coletivo, mais uma vez, para dar uma ideia do leque extremamente vasto de possibilidades da militância que a militância oferece, e talvez também inspirar vocês a fazer alguma ação que faça sentido aí onde vocês estão, né? A gente faz toda sexta-feira uma oficina de educação popular na rua para pessoas migrantes, né, refugiadas e migrantes em situação de rua. Então, é toda sexta-feira num ponto fixo. A galera já conhece a gente, já vai. Então, a gente faz várias trocas, leva chá, leva café, leva bolo, tem uma biblioteca popular, uma biblioteca de rua também, e a gente faz atividades juntas, vários tipos. Por exemplo, essa sexta-feira, ontem, a galera, né, do coletivo fez uma cesta de basquete, né, para o pessoal, foi o que eles pediram. Na semana anterior, teve aula de francês. Na semana antes disso, construíram um dicionáriozinho multilingüe, então a galera colocava uma palavra em francês, e aí vinha uma pessoa do Afeganistão e colocava na sua língua, vinha uma pessoa do Mali e colocava na sua língua. Então a ideia não é ensinar, né, se colocar numa posição assim e dar lição do que quer que seja, né? A ideia dessas oficinas populares é criar um espaço onde as pessoas migrantes e as pessoas refugiadas possam
trocar uma ideia, tomar um chá, conversar, sentir, humanizar, né, a relação da gente. A gente não oferece comida, tem lugares aqui que tem sopão, a gente indica, a gente também fez uma autoformação para poder acompanhar essas pessoas e responder as perguntas, então a gente sabe, né, se alguém acabou de chegar, a gente sabe o que tem que fazer, onde tem que ir, né, digamos, alguém acabou de chegar, um refugiado acabou de chegar do Afeganistão, aqui em Paris, e não sabe como é que faz, como é que eu faço para pedir o asilo, para pedir o documento, então a gente dá um encaminhamento, a gente fala, olha, tem que ir nesse lugar, a gente tem um livretozinho, um livrinho com todos os endereços, em várias línguas, em árabe, em inglês, em várias línguas, e a gente faz só esse acompanhamento para as pessoas, né? Se a pessoa não souber onde tomar banho, a gente sabe onde tem os banheiros públicos, onde você pode tomar banho, a gente indica, não sabe onde se alimentar, a gente sabe onde distribui café da manhã, onde distribui almoço, onde distribui jantar, a gente só indica, a gente não está lá para fazer um serviço humanitário, a gente está lá para ter essa troca mesmo. E aí, nos sábados, a gente faz uma oficina de educação popular com as crianças no pé de um coab gigante, de um conjunto habitacional aqui que tem, são 13 torres, 12 ou 13 torres de 18 andares, e uma população também, 95% de imigrantes. Essas pessoas não são refugiadas, são imigrantes da segunda ou terceira geração, então têm documentos aqui, mas que sofrem ainda do preconceito gigante da xenofobia da galera aqui da França, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui na França, a violência policial é enorme, né, com pessoas negras e árabes. Então, se você for uma pessoa branca, se você for uma pessoa negra, por exemplo, você tem 4 vezes mais chance de ser separado pela polícia do que uma pessoa branca, mas se você for uma pessoa árabe, você tem 7 vezes mais chance de ser separado pela polícia, né? Então, assim, aqui o árabe é ainda mais discriminado do que as pessoas negras, mas ainda assim tem muita discriminação, muita violência policial. Eu morei nesse Coab, onde a gente faz a oficina nos sábados, e quase todo dia a polícia estava lá, quase todo dia, prendendo jovem, às vezes só para mostrar a presença mesmo, para mostrar quem mandava, batendo também, era terrível, assim, era terrível. E a gente escolheu fazer essa oficina lá justamente por isso, porque a presença policial, a violência policial, e tem tráfico também, né, era tão grande que as crianças não desciam mais para brincar. Então, são torres com apartamentos minúsculos, né, apartamentos, né, um coab, um conjunto habitacional do governo, então são alojamentos sociais, mas as crianças não tinham espaço para descer, e a gente queria se reapropriar desse espaço no meio das torres, que tem um parquinho, tem um lugar grande, e eu fico muito feliz de estar fazendo isso, porque desde que a gente começou, as mães vieram falar que, enquanto a gente faz a oficina, a galera do tráfico sai, e elas se sentem se reapropriando do espaço. E aí foi muito bacana, como a gente é a Brigada de Solidariedade Popular, mais uma vez, a gente não chega para fazer trabalho humanitário, é solidariedade popular mesmo, de vizinha para vizinha. Então, as mães das crianças começaram a participar também e perguntaram se elas podiam trazer bolo para o lanche, se elas podiam trazer o chá. Então, a nossa ideia é sempre construir com as pessoas e não construir para as pessoas, né? Mas outra coisa que a gente faz aqui também é que de 15 em 15 dias a gente faz uma distribuição de alimentos, a gente vai na feira aqui da cidade e pega todos os alimentos de descarte, é sempre no domingo, né? No final do domingo que não foi vendido, a gente recupera aquilo tudo e aí faz uma triagem, o que não está mais bom para ser consumido a gente descarta, ou às vezes a gente transforma mesmo, faz uma compota, cozinha, faz geleia, e o que ainda está bom a gente coloca à disposição das pessoas, das famílias na nossa comunidade que estão em situação de insegurança alimentar. Então, tem mais de 100 famílias na nossa lista, nossos contatos, que a gente de 15 em 15 dias manda uma mensagem, fala, gente, olha, esse domingo vai ter distribuição de alimentos de hora tal, isso acontece numa ocupação, a base do nosso coletivo é numa ocupação aqui, então a galera vai para a ocupação, as famílias, e aí pegam, se servem, é livre, a gente coloca tudo que a gente conseguiu pegar da feira lá, e a galera faz suas, né, monta a sua cesta para a semana. Uma vez por mês a gente faz distribuição de roupas, a gente ainda consegue muita roupa de doação, então a gente repassa, a gente faz o que a gente chama aqui de free shop, né? Também vai no pé dos coabs ou na ocupação, convida todas as famílias e venham e sirvam-se, né? E também se quiserem trazer alguma coisa, mais uma vez, né? Para ficar na coisa horizontal, se quiserem trazer mais alguma coisa também. Toda sexta-feira eu faço parte do grupo, da equipe de 2 professoras que dá aula de francês para mulheres refugiadas em situação irregular, né, que não têm visto e que moram em abrigos.
Então, para essas mulheres, falar francês, né, toda pessoa, né, que chega num país estrangeiro, se você não falar a língua, você fica muito vulnerável, né? Então, assim, até para pedir o visto, para qualquer coisa. E essas mulheres têm crianças, são mães e moram em abrigos. E aí toda sexta-feira a gente dá aula, e ao mesmo tempo, para que as mulheres possam ter aula, né, a gente tem uma pessoa ou duas, dependendo do dia, que fica com as crianças, porque elas vêm com as crianças. Então, sempre pensar nisso também, que se fizerem atividades para mães, pensar também que para muitas mães não ter alguém, não ter a possibilidade de ter alguém para cuidar das crianças enquanto a atividade acontece, faz com que elas não possam participar. Então, para ser inclusiva, a gente tem que pensar também nelas. Então, a gente faz isso toda sexta-feira, né? O que eu faço também. A gente sempre faz campanhas de colar, a gente faz cartazes denunciando violência sexista, com números também, o número para ligar se você for vítima de violência. A gente faz cartazes também denunciando o aumento do fascismo aqui na França, que está uma coisa horrível, gente. O ano que vem tem eleição aqui. Ai, a gente é capaz, aqui na França, a galera é capaz de eleger um cara assim, do naipe de Bolsonaro, sabe? Vai ter Trump, Bolsonaro e esse próximo aqui. E não estou falando nem de Le Pen, né? Marine Le Pen, tem um pior aí que apareceu. Mas isso aí é assunto para outro dia. Então, a gente faz essa campanha de cartaz, a gente tem um grupo que prepara um jornal mural, é um jornal que a gente cola no muro, nas paredes, nos muros da cidade, com notícias das lutas no nosso território, dando a palavra também para as pessoas que participam das atividades, né? Tanto as pessoas refugiadas quanto as famílias em situação de vulnerabilidade, elas podem ter um espaço para falar do que elas quiserem, isso é muito importante, é uma coisa bem antiguinha, sabe? Bem militante aí da velha guarda, né? No mundo de Instagram, a galera não faz mais jornalzinho, mas isso é tão bacana, sabe? É tão importante também, né, ter esse tipo de iniciativa, hein? E é muito massa construir isso. Às vezes a gente constrói até com as crianças da oficina, das oficinas, e vocês querem falar alguma coisa, daqui um espaço, e sempre tem um espacinho com, assim, notícias das lutas no território. Então, se a ocupação tal foi expulsa, a gente coloca, a ocupação tal foi expulsa, a ocupação tal está ameaçada de expulsão, está precisando da nossa ajuda, né? E cola, né? Faz em A3, formato A3, e cola nos lugares onde tem mais passagem de gente aqui na nossa cidade, né? A gente também leva, falando de ocupação, solidariedade para as ocupações, então sempre que tem alguma ocupação aqui ameaçada de expulsão, a gente vai, leva uma solidariedade física mesmo, vai lá ajudar a galera. Tem a questão da solidariedade feminista com essas mulheres refugiadas ou imigrantes que estão em situação irregular, né, sem visto, e que moram em abrigos. E essa solidariedade feminista pode ter várias maneiras de se manifestar. A gente faz, às vezes, kits de higiene, porque é uma coisa, né, absorvente, essas coisas é muito, muito caro, então, quando essas mulheres estão numa situação de precariedade muito grande, então, kit de higiene com shampoo, absorvente. A gente também cuida das crianças delas, se elas precisarem ir para uma entrevista de emprego, alguma coisa, a gente se organiza para ficar, mais uma vez, né, pensar nas crianças também. A gente já fez tarde de atividades para as crianças, com lanche, para poder elas terem uma tarde livre também. A gente faz um grupo uma troca, um grupo de mulheres onde a gente conversa sobre as questões, e até isso vai até a gente já fez, por exemplo, eu já acompanhei mulheres que precisavam abortar e que não sabiam, que não falavam a língua, não sabiam onde ir, e é uma coisa que você nem imagina, né? Mas imagina, gente, você é uma imigrante, refugiada, sem documento, não fala a língua do país e precisa de um aborto, você faz o quê? Não sabe nem onde ir. Então, assim, isso também é uma solidariedade material feminista. A gente já acolhi na minha casa mulheres que fizeram aborto e que precisavam de um tempo para descansar, porque nos abrigos onde elas estavam não tinha banheiro o tempo inteiro, então elas precisavam ter acesso a um banheiro, né? Esse tipo de coisa muito, muito concreta, sabe? Solidariedade muito, muito concreta mesmo. Então, a gente também participa das lutas no nosso território, além das ocupações. Atualmente tem uma problemática muito grande aqui, que as pessoas usuárias de crack de Paris, a prefeitura de Paris achou que seria uma ótima ideia pegar essas pessoas como se fossem objetos, todas colocarem num caminhão e trazer para cá, colocarem numa praça e fazer um muro ao redor. Olha que bacana, na França. Então, assim, de um lado tem a desumanização dessas pessoas, e por outro lado tem também a questão que as pessoas aqui na cidade não reagiram bem.
Então, assim, a gente escutou coisa terrível também, mas é muito complicado, porque é uma galera já lascada, fudida aqui, falando mal dos mais lascados, mais fudido ainda. Mas aí, desde que isso aconteceu, né, que tem essa pracinha onde fica, já são 140 pessoas usuárias de crack, a gente vai toda semana levar sopa à noite, conversar, tentar levar algum apoio material também, quando as pessoas às vezes pedem roupa, aí no dia seguinte a gente vai lá e leva, pega o nome da pessoa, o número da roupa, né, o tamanho da roupa que ela quer, o sapato, e leva de volta. E a gente também fez justamente um cartaz, uma campanha, um cartazinho falando, lutando contra essa estigmação, né, das pessoas usuárias de drogas, que a gente colou também na cidade. Então, outra luta local que a gente participa muito, nosso coletivo BSP, é a ocupação dos jardins operários. Aqui onde eu estou, tem os jardins operários, que são hortas comunitárias que têm mais de 100 anos, hortas cultivadas por pessoas da classe trabalhadora, geralmente imigrantes, e por causa dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas de Paris 2024, essas hortas estão ameaçadas, porque vão construir uma piscina olímpica e um solário, é um centro de fitness, um spa e eu não sei o que mais, em cima das hortas operárias, né, em cima desse lugar. E assim, é uma luta, né, de a gente pequenininha formiga contra um gigante, porque os gigantes são as Olimpíadas de Paris. Mas estamos aqui apoiando, teve uma ocupação da parte do jardim, os 19 lotes ameaçados, que durou 5 meses, e nós, da BSP, da Brigada de Solidariedade Popular, a gente estava lá quase toda noite, se revezando para ter sempre uma presença. Infelizmente, no dia 2 de setembro, a ocupação foi expulsa pela polícia, destruíram as hortas, arrancaram todas as árvores, mas ainda não passaram o cimento por cima e a luta continua, né? Eu faço parte também do coletivo de defesa dos jardins. Então, esse leque aí de possibilidades é para mostrar para vocês como a militância é vasta, né? É grande e que tem algo para todo mundo. Eu me lembro quando eu ainda tinha Instagram, uma vez eu falei sobre... tinha um fim de semana aqui que eu ia fazer várias atividades da militância e nenhuma era assim, precisava ser confidencial, porque obviamente reunião de militância, tudo, a gente não pode levar celular, tirar foto, né? Tem a questão da segurança. Mas aí teve um fim de semana que era tudo bem de boa. Eu falei, vou documentar isso aqui, vou compartilhar nos stories para a galera ver o que é ser militante. É colar cartaz, é fazer cola de farinha e maisena, é acordar às 5 da manhã para colar cartaz antes da polícia passar, é levar um almoço para alguém que não pôde, é cuidar da cachorra da camarada do coletivo que precisou ir em algum lugar e não tem ninguém que fique com a cachorra dela, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu me lembro que muita gente me respondeu, foi assim, a reação foi gigante. Muita gente me respondeu dizendo, nossa, não imaginava que eu podia ser militante fazendo isso, então eu que sou mãe posso também, né? Então eu acho que tem uma imagem assim do que é ser militante que às vezes afasta as pessoas da militância, né? Militante é, sei lá, alguém todo de preto, é o meu imaginário anarquista, mas é alguém, sei lá, de vermelho que está lá peitando policial em protesto com megafone e que tem que, sei lá, deixar a vida para trás e morar no Afeganistão e se inscrever no Médicos Sem Fronteira. Eu acho que tem uma ideia, assim, que é algo gigante, que só cabe na vida de algumas pessoas. E isso acaba afastando muita gente, como eu falei, né? Às vezes, se você tem uma impressora, isso é uma coisa que a gente precisa sempre, impressora aqui, né? Quem tem impressora para imprimir os cartazes, para imprimir os livrinhos que a gente faz, os zines, né? Só que é difícil encontrar. Então, assim, você tem uma impressora, já dá para você contribuir aí na militância, você ir colar cartaz de manhã ou de tarde, sabe? Então, assim, são muitas atividades. Hoje, eu preparei essa fala aqui, né? Depois do almoço, numa lavanderia, estava indo lavar roupa, hoje é sábado, né? Fui lavar roupa, e uma lavanderia, essas que é em self-service, sabe? Que você chegam aqui, bota a roupa, tal, tira e seca. E na lavanderia cheia de pessoas migrantes, só tinha pessoas migrantes como eu. Aqui no meu bairro tem gente principalmente do Paquistão, da Índia, e a galera árabe, da África do Norte, né? Tunísia, Marrocos, Argélia. E aí eu fiquei anotando, sabe, o que eu queria falar para vocês agora, que eu não tive tempo durante a semana, nesse meio, assim, enquanto eu secava a minha roupa. Então, assim, eu acho que as pessoas nem imaginam que você pode, entre
uma lavagem de roupa e outra, encaixar essas coisas, encaixar coisas da militância, né? E eu queria mostrar também, né, falando isso tudo, que a militância vai para muito além das redes sociais. Então, um pequeno ponto aqui para lembrar que militar acabou adquirindo, eu acho que, nossa, nem sei como dizer, mas as pessoas, depois que fizeram as redes sociais e que o Instagram, e que todo mundo passou a militar no Instagram, ou sei lá, a postar coisas, eu acho que as pessoas perderam um pouco de vista o que acontece aqui no terreno. E eu queria falar um pouquinho, já que a gente está aqui falando sobre militância, né, acho que a gente tem um pouquinho de tempo, sobre a diferença entre a militância internética, a militância digital e a militância de terreno, né? Então, isso tudo que eu falei aqui para vocês, nada foi postado no Instagram. Nada disso esteve lá. Então, assim, as pessoas que acham que depois que eu saí do Instagram eu fui, sei lá, morar nas montanhas e tô, não sei, fazendo geleia lá, fazendo crochê lá. Não, eu nunca militei tanto, sabe? E acabou que eu recomendo muito, saiam do Instagram, gente, é a melhor coisa da vida, mudou a minha vida. Bem, eu não saí, eu fui expulsa, né? Mas, enfim, eu ia sair de todo jeito. Então, tem essa ideia de militar nas redes, né? Que é uma ideia que acaba alimentando o que eu chamo, mas acho que muita gente chama também de performance militante, né? Então acaba que é mais a militância se tornou escrever ou fazer um post sobre alguma coisa e não tá lá construindo a coisa com a galera no terreno. Então assim, cuidado, não estou dizendo que saiam do Instagram, mas saiam é melhor, mas não estou dizendo que não dá para que uma coisa é incompatível com a outra. Eu acho que é possível, mas eu acho que a gente esqueceu, talvez, muita gente esqueceu que a militância acontece fora do Instagram, fora das redes sociais. Você pode falar, eu acho que você pode usar as redes sociais, Instagram, Twitter, sei lá o quê, como talvez uma maneira de levar informação, de sensibilizar, mas aquilo não é a militância real, sabe? Então, você postar, fazer um post, porque tá um assunto, tá todo mundo comentando, e você fazer um post porque tá todo mundo comentando aquilo, tá, tem a sua importância, mas concretamente, o que você está fazendo por esse grupo aí que você está fazendo um post para apoiar, né? Então, assim, é muito. Eu estou muito feliz de ter saído do Instagram também, por isso que eu estava sentindo uma pressão. Você vira assim uma embaixadora de você mesma, e aí você tem que se pronunciar sobre absolutamente tudo que acontece no mundo, e aí você acaba perdendo tanto tempo mostrando para as pessoas que te seguem no Instagram que você é aliada de quem você deve ser aliada, que sim, e aí quando é que você constrói isso mesmo, né? Que tempo você constrói isso? E tem gente que fica só nisso, é possível fazer os dois, obviamente, mas tem gente que fica só nisso, né? Então, tem um texto muito bacana que eu queria recomendar para vocês sobre o que é ser militante e a diferença entre militante e ativista. Eu não sei se todo mundo acompanha o debate, o que é militante, o que é ativista, e é um debate uma conversa que eu já tive, inclusive, com Bárbara, que está aí, porque a nossa organização se chama União Vegana de Ativismo e não de militância, né? Mas a diferença entre militante e ativista, para mim, é muito clara quando a gente pensa também nessa diferença entre a militância das redes e a militância no terreno real. E eu vou tentar compartilhar com vocês. Não vou. Se eu sair daqui, eu não volto nunca mais, vou ficar aqui. Então, vocês que lutem para achar esse negócio. É um texto que foi publicado, eu acho que se vocês colocarem assim, é um coletivo anarquista que não existe mais, que chamava Luta Libertária, mas que escreveu um texto chamado Militância e Ativismo. Então, acho que se vocês colocarem militância e ativismo, luta libertária, vocês acham. E eu acho ele muito, muito bacana, né? Falando sobre a diferença entre... Eu vou tentar sair, eu vou ser ousada, gente. Vou tentar sair para pegar esse link para vocês. O que a pessoa não... consegui. Vou tentar pegar o link aqui e colocar no... Massa. E colocar aqui no chat. Deu certo. Ah, alguém já tinha achado por mim. Vocês são muito ótimas. É esse mesmo. É esse mesmo. Muito bom. Então fica dever de casa aí para vocês, uma tarefinha de casa para vocês lerem. Mas eu vou ler só uma parte que eu gosto muito, que aí vai dar uma coisinha para a gente mastigar e comentar, né? E nesse texto, né, a galera fala:
Militância pressupõe um grau de entrega, seriedade e compromisso que geralmente não está presente no ativismo, assim como o desenvolvimento de um trabalho regular que busca envolver na luta revolucionária os mais diversos setores explorados e oprimidos da sociedade. Militância também pressupõe um trabalho de longo prazo, onde o militante verdadeiramente comprometido vê-se obrigado a reorganizar sua própria vida, abrir mão de muita coisa, enfim, transformar sua própria vida em prática militante. Enquanto na militância ela própria passa a ser a vida do militante, no ativismo acontece a relação oposta e a própria vida é que passa a ser a prática ativista. Vamos tentar explicar aqui o que isso quer dizer com um exemplo. Quando a gente, no começo da pandemia aqui, a gente fazia, a gente toda quinta-feira, 2 vezes por semana, a gente usava um café que estava fechado aqui para coletar doações das pessoas de comida, de roupa, para justamente distribuir, né, durante o lockdown, para distribuir para a população imigrante, refugiada, que estava em situação de rua. E aí teve um dia que veio uma mulher. E na época a gente fazia refeição e distribuía para a galera também. E veio uma mulher e falou, o que vocês estão fazendo? Aí eu expliquei, né? A gente tem um coletivo, as Brigadas de Solidariedade Popular, e a gente está coletando alimentos para fazer refeições para as pessoas migrantes, refugiadas em situação de rua, porque durante o lockdown a Cruz Vermelha, as sopas populares todas fecharam. Então as pessoas ficaram sem nenhuma possibilidade de se alimentar, né? As pessoas que estavam em situação de rua. E aí eu expliquei tudo, né? E ela ouviu e falou depois, olha, eu achei muito bacana isso, mas assim, eu tô muito dividida, porque eu sou lixo zero, e vocês usam material descartável para distribuir as refeições, então assim, isso não bate com o meu estilo de vida lixo zero. E aí, isso é uma atitude de ativista. A vida dela se torna militância. Ela é lixo zero, então isso é a militância dela, entendeu? É não ter nada assim, só que é totalmente desconectado da realidade. Aí eu falei para ela, disse, você tá ligada que a gente tá no meio de uma pandemia global, né? Você tá ligada aí que tem um negócio chamado Covid, que mesmo que a gente quisesse usar prato que a gente lavasse depois, o Ministério da Saúde aqui proíbe a gente distribuir comida sem ser em coisa descartável. E aí o argumento de autoridade fez com que ela repensasse, realmente, né, tal. Mas, enfim, isso é uma atitude de ativista, sabe? É que a minha vida, o meu estilo de vida, aí vira uma moda também, vira um estilo de se vestir, vira os posters que você coloca em casa, mas é diferente, mas vira essas coisas, a maneira como você decora a sua casa, tudo isso vira o seu militantismo, a sua militância é isso. É a sua roupa, é o que você come, né, esse negócio. Enquanto que, isso é ativismo, né? Enquanto que a pessoa militante é o contrário, né? A militância se torna a vida. Então, eu contei todas as coisas que a gente faz aqui, isso tudo está imbricado na minha vida, enquanto eu estou ali secando a roupa, lavando, e quando eu como com as camaradas do coletivo, faz parte também, a gente faz uma reunião e já come junto. Então, assim, a minha vida inteira se tornou a militância, né? A militância é a minha vida. As pessoas, a militância define onde eu moro, com quem eu sou amiga, até com quem eu namoro, sabe? É uma coisa assim muito maior, exige realmente uma entrega muito maior, um compromisso muito mais profundo, e principalmente, como eu li no texto, né, é um compromisso de longo prazo, é um compromisso de uma vida. Claro que não quer dizer que todo dia da sua vida você vai ter que fazer uma tarefa, também faz parte. Como é um compromisso de longo prazo, você também pode se autorizar tirar férias, ou você pode se autorizar esse ano eu tô esgotada, eu vou fazer uma coisa para mim, sabendo que você vai voltar depois, entendendo que não é uma coisa só daquele momento. Então, esse texto eu recomendo demais, se vocês puderem ler depois, eu acho bem bacana. Então, respondi aí o que é ser militante, né? É uma pessoa comprometida com a transformação do mundo, um compromisso de longo prazo. E para a pergunta como começar, que é algo que me perguntam muito, né? Eu já dei vários exemplos aí, mas tem um livro que eu recomendo, que está aqui do lado, esse daqui. Não sei se está todo mundo vendo. Chama Trabalho de Base, pela editora Expressão Popular. São vários textos, né? Uma coletânea de textos. Eu não concordo com todos, né? É uma visão bem marxista, que como anarquista tem muita coisa que eu discordo. Olha que é todo rabiscado o meu texto que eu discordando aqui.
discordando dos companheiros, mas tem muita coisa bacana. Eu acho que é o melhor livro sobre trabalho de base que eu já li em português. Muito bom. Então, explica aqui desde como organizar uma reunião, como é que a gente organiza as pautas, como é que faz encaminhamento, coisa prática mesmo de quem nunca foi militante organizado para saber, como textos de Paulo Freire também tem aqui, tem muita coisa bacana. Então, é da expressão popular. Vou colocar aqui no chat também o nome. Alguém pode fazer aí por mim, vocês são tão incríveis. Bota aí, trabalho de base, organizado por Ramulfo Peloso, da editora Expressão Popular. Bem facinho de achar também. Muito bom. Então, quem quiser saber o que é trabalho de base, como começar uma militância popular, esse livro eu acho assim o melhor de todos. O tema dessa oficina é Desconstruir é bom, construir é melhor, né? E agora que eu dei toda essa introdução gigante aí, vamos chegar no coração do negócio. Por que eu escolhi isso? Eu percebi também que, mais uma vez, talvez uma consequência da militância da internet, eu descobri que as pessoas começaram a dar tanta importância a isso de desconstruir, se desconstruir, bora se desconstruir, que é importante, mas que passou a ser a finalidade. Então, deixa eu explicar, eu não sou contra a pessoa se desconstruir, todo mundo tem que se desconstruir mesmo, mas a desconstrução não é um fim em si, ela é um meio para a gente, em seguida, agir para construir. Tá entendendo? E aí junta também a coisa da questão do ativismo, né? Eu me sou a desconstruidona, pronto, fiz meu trabalho, estou aqui, ó, de boa. Não é assim, gente. A desconstrução era para ser só uma etapa necessária, um pré-requisito para entrar na luta e para construir a mudança. Não é um fim em si. E aí eu vejo que na militância digital a coisa fica tão ao redor do vamos se desconstruir, vamos construir, desconstruir não sei o quê, e tudo tem que ser desconstruído para ontem. Tá, eu comecei a me perguntar, e quando é que a gente vai construir esse mundo que a gente quer? Massa, precisa se construir, precisa, mas quando é que a gente vai começar a construir? Então, a reflexão de hoje é sobre isso, né? Se desconstruam, necessário, é um trabalho, mais uma vez, é um trabalho de toda a vida, assim como a militância é um compromisso da vida, eu acho que a desconstrução também é, sabe? Eu acho que também é um compromisso de toda a vida, porque acaba voltando. A gente foi criado numa sociedade racista, sexista, especista, e acaba acaba afetando a gente de alguma maneira e de vez em quando saem esses negócios, né? Então, assim, é um trabalho que a gente tem que ficar sempre atenta. Ninguém ganha sua carteira desconstruída e pronto, acabou o trabalho, valeu. Agora você tem autorização para sair aí criticando as coleguinhas. Não é assim, porque a gente vai sempre fazer alguma coisa ainda que a gente está sempre aprendendo, né? Então, bora desconstruir, bora, mas vamos pensar também em como construir. E aí, nessa questão de construção, eu li um livro recentemente, eu li em francês. Em inglês se chama Joyful Militancy, eu li ele em francês, que é Joie Militante, que é alegria militante, né? Eu vou colocar aqui também, aí acho que, não lembro colocar, porque é muito elitista, né? Mostrar livro em francês e inglês, mas enfim. Foi escrito por duas pessoas militantes anarquistas do Canadá, Carla Bergman e Nick Montgomery. Então, em inglês é Joyful Militancy, em francês, Joie Militante, né? A alegria militante. E o trabalho desse livro é incrível, todo sobre isso, sobre a questão da alegria, do papel da alegria e de como construir uma militância alegre. Hoje de manhã eu estava vendo a mesa com Bárbara e com outras camaradas, mas Bárbara falou, né, que o afeto, assim, a militância, se não for afetiva, não vale, né? E é uma coisa que eu ando pensando, obrigada aí, gente, pelo link. É uma coisa que eu também venho pensando muito, porque esse ano eu passei, assim, eu tô sem trabalhar desde o começo, sem trabalhar, trabalho pago, né, desde o começo de 2020, e em 2020, 2021, eu tô, assim, militando em tempo integral. E eu comecei a perceber muitas coisas dentro da militância que estão me entristecendo, sabe, que estão tirando a minha alegria de militar. E eu acho que é muito importante a gente pensar nessas coisas. Esse livro é sobre isso, né? Ele fala, o livro, né, sobre a diferença entre que os autores, o autor e a autora chamam de militância rígida e uma militância alegre. Então, a militância rígida é aquela que é isso, né? Eu sou mais militudo que você, e eu já li mais barbudo que você, e eu sei mais, e eu estou aqui para desconstruir o que você está falando.
mas que sobra muito pouco espaço para a construção coletiva, né? Porque se você ficar sempre assim nessa postura de estar sempre criticando, e criticando, não estou falando criticando o sistema, estou falando criticando os outros camaradas, criticando a galera do seu coletivo, criticando a galera que está ali tentando fazer um trabalho militante também, sabe? Porque criticar o sistema a gente tem, né? Tem que ser mesmo. Mas eu estou vendo que está tendo tanta prática de que estão muito mais focadas nisso, em criticar quem está tentando fazer alguma coisa e apontar. É como se fosse, assim, vou dizer aqui a minha teoria que eu tirei de sovaco, né? Assim, não foi comprovada, mas enfim, que eu tô elaborando agora, assim. Eu acho que tem muita coisa no mundo que a gente não controla. Quando a gente está engajado na militância, a gente luta contra coisas terríveis, contra forças horríveis, né? Agora é fascismo, é a fome, é Bolsonaro, é xenofobia, é racismo, são coisas terríveis. E a gente não tem quase controle sobre nada. E parece que dentro da militância, a galera militante está de alguma maneira criticando os outros para poder ter essa sensação de que tem poder sobre alguma coisa. Eu não posso controlar o estado do mundo, mas eu posso controlar aqui o que a gente diz, e eu posso ser a polícia do vocabulário militante. Você está falando isso, e desde ontem de manhã no Twitter a gente já decretou que não se diz mais isso, que isso é problemático. Então, eu estou vindo aqui, tá entendendo? É como se fosse assim, como se fosse para ter a sensação de que a gente pode controlar alguma coisa, mas aí a gente está focando a nossa energia no lugar errado, né, gente? Está focando a energia no lugar errado. Então, isso seria a militância rígida, né? Aquela militância que não deixa lugar para nada diferente, de novo. Você lê os barbudos, você lê os bigodudos, você está aqui com a sua teoria, está bem certinho, e quem não reproduz esse discurso é alienado, e acaba faltando até solidariedade de classe, solidariedade política mesmo, sabe? Outro dia eu estava conversando com um camarada do coletivo aqui, e ele me disse assim: eu tenho muita dificuldade em conversar com pessoas que vão, por exemplo, defender o capitalismo, vão defender os patrões aqui, ou que vão ter um discurso assim pró-liberal, meio liberal. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo falar com essas pessoas, eu fico com raiva, eu quero xingar. Aí eu falei para ele, não, aí ele me perguntou, né, como é que você lida com essas pessoas? Aí eu disse, olha, depende de quem estiver falando. Se for um pobre coitado, explorado que nem eu, claro que eu não vou ter a mesma reação chegar um burguês para mim defendendo a classe dele. E às vezes a gente esquece disso, gente. A gente se foca no que está saindo da boca da pessoa e está defendendo o liberalismo. Aí cai em cima da pessoa sem se tocar que essa pessoa é a primeira vítima do capitalismo, né? Que está ali na linha de frente, que é trabalhadora também. Então falta isso, sabe? Quando a gente vê isso, assim, as pessoas se criticando dentro do movimento, às vezes até nem só dentro do movimento, mas com outras pessoas na mesma classe. Então, eu acho que é massa ter lido os barbudos, ter suas teorias. Formação política é muito importante, e é uma coisa também da vida inteira, muito importante, mas isso não pode fazer com que a sua solidariedade desapareça, a sua solidariedade política, a solidariedade de classe, né, gente? Deveria ser o contrário, né? Deveria fazer com que ela aumentasse, não diminuísse. Então, esse livro é muito bom, se vocês puderem ler em inglês, aí é muito bacana falando sobre isso, falando sobre a alegria também, e muita gente entrevistada no livro fala, né, que acabou se afastando da militância porque já estava uma coisa triste, porque era só isso, uns criticando os outros, e uns batendo na cabeça dos outros, e você não tá, eu sou mais radical do que você, e você não está mais com o discurso tão radical que desde ontem a gente decidiu que isso não se diz mais, tal, e acaba afastando muita gente. E nesse ponto eu queria insistir, porque é muito importante. Eu queria, se vocês só pudessem levar uma coisa da fala de hoje, seria dessa oficina, seria isso, sabe? Esse tipo de atitude, assim, essa militância rígida das palavras que tem que ser, as palavras que mais tinham o discurso mais radical, e isso não se diz mais e tal, acaba afastando as pessoas de se organizar. Assim, eu encontrei vários jovens esse ano no Brasil que me disseram: eu tenho medo de me aproximar de uma organização política, que seja partido, coletivo, qualquer organização, eu tenho medo de me organizar porque eu não domino o vocabulário radical. Eu não sei mais o que é, porque eu posso dizer o que eu não posso dizer, o que eu posso pensar, o que eu não posso pensar, então fico em casa e não vou, porque eu tenho medo, porque eu vou ser cancelada. Então, assim, esse é o efeito extremamente nefasto desse tipo de militância,
sabe? Que está mais preocupada em desconstruir o coleguinha ou apontar a não desconstrução do coleguinha do que de construir algo e até de construir uma militância, inclusive acolhedora, alegre e acolhedora. A gente precisa construir movimentos sociais que sejam acolhedores, que dê vontade às pessoas de se juntarem a nós, gente. A gente luta, assim, o capitalismo ele é muito sedutor, ele está lá com o shopping center, com a alienação do consumo, é muito sedutor. Aí a gente fala, não, venha para cá, a gente vai criticar tudo que você falar, o que você pensar, vai criticar, mas venha. Tudo vocês acham que vai vir alguém para o nosso lado, gente? Precisa ser muito mais acolhedor do que isso. Não estou dizendo que é para a gente tolerar reproduções de opressões dentro da nossa comunidade militante. Não estou dizendo isso, mas existe uma diferença. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu sabendo tudo. Então, vamos ter uma atitude mais humilde, mais acolhedora, acolher a galera, principalmente a galera que faz parte das classes populares e que não tem esse vocabulário radical, sabe? A semana passada, eu peguei carona com um cara que era português. Eu comecei a conversar com ele, né? E aí ele, você é de onde? Eu falei, do Brasil. Ele, eu sou português, mas chegou aqui muito criança. Tem uma comunidade portuguesa grande na França. E, assim, é uma imigração de pobre. Português aqui é o quintal da Europa, assim, é um país pobre, sabe? E aí eu sei que ele é zelador aqui e tal, tem uma vida sofrida, os pais também. E aí eu falando do Brasil, que a situação estava ruim, tal, ele me sai com essa. Era melhor quando era a gente, né, que controlava lá o Brasil. Aí tu escuta um negócio desse de um português, você fica assim, né? Não. Mas aí eu pensei, esse pobre coitado foi discriminado aqui, né? É tratado como subalterno aqui. Adianta o quê? Né? Eu bati de aí eu fui falar, não, era muito pior, sabia? Sabe a escravidão? Tinha. Sabe latifúndio que a gente tem hoje? Assim, capitania hereditária, né? Um negócio assim que vem de longe. E aí ele acabou dizendo, realmente, olha só. Mas imagina se eu já chegasse metendo pau na cabeça do... Tive vontade. Mas não fui. Por quê? Essa é uma pessoa que está numa situação tão subalterna aqui, sabe? Tão oprimida também, que... Cara de pau, mas assim... mais uma vez, de onde está vindo o discurso problemático? De uma pessoa tão oprimida quanto eu, quase aqui, ou está vindo de uma pessoa que se beneficiou do colonialismo, que se beneficia do sistema em vigor? Se está saindo de um rico, se está saindo de um burguês, aí, minha filha, você pode tirar o pau, meter o pau na cabeça. Mas é isso, não percam de vista isso, né? Quem está falando isso, de onde está vindo, né? E aí, falando sobre isso, de que a gente acaba afastando, né, que essa militância rígida, né, acaba afastando muita gente jovem que gostaria de se organizar e que está com medo, porque ou você chega já com um discurso perfeito, radical, perfeitinho, com todos os pontos lá, ou então você vai ser cancelado, né, como isso é nefasto. Vamos tirar um minutinho para falar da cultura do cancelamento, né, gente? Eu acho que vale a pena também. Cancelar não é militar. Cancelar a galera não é militância. Então, assim, vamos lembrar aí a raiz dessa história de cancelamento, né? Começou com o que se chamava antes era call out culture, né? Que é calling out, é denunciar, né? E isso saiu realmente, eu me lembro que quando a gente começou a falar disso, saía do grupo oprimido que dizia, olha, mulheres, por exemplo, que estavam cansadas de denunciar homens abusivos ou homens poderosos, famosos, que tinham abusado sexualmente dela e não acontecia nada. Então, começou daí, né? Um grupo dominado, um grupo oprimido que disse, já que a justiça não está fazendo nada, então a gente vai fazer. Então, tem, como é que chama aquele negócio? Eu me lembro que a galera do Levante fazia muito, tipo, ir lá na casa do... escrachaço, não, esculacho, não. Quando você vai na casa de alguém que participou da ditadura, por exemplo, ainda está vivo, tá ligado? E aí vai lá na casa do cara e cola e bota aqui mora um torturador, não sei o quê. Não é linchamento. Não é linchamento, não, é escracho mesmo, né? Era de denunciar, de dizer, tem um criminoso morando aqui, um criminoso, e nunca foi reconhecido como tal, como criminoso, e continua com todos os benefícios aí, continua mandando e desmandando. Então, vem desse lugar que é totalmente compreensível, ou seja, um grupo que não tem nenhum poder político, que denuncia uma violência, que é vítima de uma violência, denuncia essa violência e as autoridades não fazem nada. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa. Um escracho, vou tentar denunciar, vou fazer um Me Too, né? A galera aí fala, olha aí. Então, essa veio daí, né?
Totalmente compreensível. E aí a coisa foi evoluindo e virou o negócio do cancelamento. Só que, quando foi que isso ficou problemático? Mais uma vez, quando a gente começou a usar isso contra nossos camaradas e nossas camaradas, né? Uma coisa é você falar que Woody Allen é pedófilo, que Roman Polanski é pedófilo, e que, na verdade, a gente nem usa mais esse termo aqui, pedofilia, né? Porque filia é amante, né? Como cinéfilo, né? Uma pessoa que gosta de filme. Então, é pedocriminalidade, porque eles não são amantes de criança, eles são criminosos. Então, uma coisa é você fazer, como a gente fez, uma ação assim de escracho, né, com o Roman Polanski, que é esse diretor de cinema, que tem acho que 16 ou 17 mulheres que denunciaram ele por estupro, muitas menores, a mais jovem tinha 12 anos, e o cara continua recebendo prêmio em tudo quanto é canto. Então, uma coisa é você usar isso contra os poderosos. Outra coisa é você cancelar uma pessoa, uma camarada de luta, uma pessoa assim comum, porque ela usou um termo errado, sabe? Então, assim, saiu de proporção total. Total. E a gente chegou em pontos, assim, absurdos, como... Não sei se vocês acompanharam, ano passado ou ano retrasado, teve um caso bem que acabou ficando famoso, de um motorista lá nos Estados Unidos, um cara dirigindo uma caminhonete de uma empresa, e aí ele botou a mão para fora e estralando o dedo assim, sabe quando a gente estrala o dedo assim? Tava fazendo assim, estralando o dedo, né? E aí uma pessoa que estava no carro do lado tirou uma foto, e parece que isso é o símbolo de supremacista branco em algum lugar. E aí o cara estava lá estralando o dedo, a pessoa que estava do lado tirou uma foto, com o nome da empresa que estava na caminhonete, que ele era motorista dessa empresa, fez um tweet dizendo, e aí, empresa tal, tá contratando supremacista branco? Tem que fazer alguma coisa. Quando o cara chegou em casa, já tinha sido demitido, já recebeu uma ligação. Só que ele era um imigrante mexicano que estava estralando os dedos, que perdeu o emprego. E que foi muito difícil depois ele conseguir emprego, porque ficou essa história de que ele era supremacista, o cara estava estralando os dedos. E aí teve outro caso também famoso lá nos Estados Unidos, que foi de um refugiado palestino que tinha um restaurante lá, de comida palestina, e alguém descobriu que a filha dele, que trabalhava no restaurante, quando era adolescente, fez um tweet antissemita, né, falando mal de judeu, contra judeu, discriminando judeu. A menina tinha 14 anos na época, hoje ela tem 20 e estava lá trabalhando. E aí teve uma campanha de boicote ao restaurante desse refugiado palestino que acabou tendo que fechar, só que ele tinha pedido um empréstimo ao banco para abrir. Ele primeiro demitiu a filha, se desculpou, ela se desculpou, disse que tinha 14 anos, não sabia o que estava falando. Só que acabou que a campanha de boicote foi tão grande que fechou o restaurante dele e ele ficou com a dívida. E assim, gente, um Twitter de 6 anos, né? Como se a pessoa não pudesse evoluir e mudar nesse ínterim. Então, esse é o problema da cultura do cancelamento. É quando a gente cancela... Menina, falei isso, Siri acordou aqui, me disse umas coisas, eu tenho medo disso, né? O Zuckerberg escutando a gente aqui, gente. Enfim, mas aí, esse é o problema da cultura do cancelamento, é quando a gente usa uma arma contra as pessoas que estão da nossa classe, sabe? E acaba destruindo, olha o impacto na vida da pessoa. Quando a gente faz um escracho contra Roman Polanski ou algum torturador da ditadura, não acontece nada com ele. Mas quando a gente usa isso contra uma pessoa que está tão lascada quanto a gente, as consequências podem ser imensas, né? Então, é muito importante a gente pensar sempre, né, quem está falando a coisa problemática, quais vão ser as consequências se você fizer uma campanha de cancelamento contra essa pessoa, e outra, o que a gente quer fazer? Mais uma vez, a gente está aí na desconstrução, né? O que a gente quer construir no nosso movimento, né? Eu quero construir um movimento inclusivo, mas que aumente os espaços de liberdade. Quando que essa prática, é uma coisa que eu me pergunto sempre, essa prática está aumentando está aumentando o espaço de liberdade de um grupo oprimido ou ela está reduzindo? Essa prática é emancipatória ou ela é só uma vingancinha para dizer que eu sou mais radical do que você e pronto, que vai ter consequências terríveis na sua vida? Né? Então, assim, cadê a mobilização dessa contra a Pois é muito mais fácil a gente cair em cima de refugiado ou de uma pessoa que escreveu uma coisa errada no Instagram. Então, assim, gente, vamos deixar espaço, acolher, mas vamos deixar espaço para a gente aprender também. Então, assim, a cultura do cancelamento não ensina nada para a pessoa. A gente começou também que, não, é porque a gente quer que a pessoa aprenda. Eu acho que se a gente quiser realmente que essa pessoa aprenda, uma pessoa disse uma coisa problemática, reproduziu alguma coisa racista ou sexista ou LGBTfóbica, é muito mais útil
né? Muito mais eficaz é a palavra, você chegar para a pessoa e conversar com ela e explicar, do que você ir lá no tweet, fazer um tweet falando, olha aqui, a pessoa falou, fez tal. Só que isso não, não aumenta a sua aura de radical, né? Mais uma vez, a performance militante, né? Você chegar no privado, mandar uma mensagem para a pessoa e não diz isso não, olha, por isso, isso e isso. Ninguém viu, né? Ninguém viu, porque o negócio é a performance militante. Se você fizer isso, ninguém viu. Então, você tem que xingar a pessoa publicamente e chamar todo mundo para xingar a pessoa publicamente, porque aí você ganha pontos radicais. Só que, assim, não é assim que a gente constrói um movimento realmente eficaz. Então, nesse ponto de cultura de cancelamento, tem um vídeo muito bom que eu queria recomendar para vocês. É um cheio de dever de casa aí para vocês. Tem uma youtuber dos Estados Unidos que eu gosto muito, uma mulher trans, que tem um canal chamado ContraPoints. Não sei se alguém aqui conhece. E ela faz ensaios com vídeo, assim, agora sim, os vídeos dela são 1h40, é um filme, sabe? Mas muito massa. E ela tem um vídeo chamado Canceling, né? Sobre justamente isso, porque ela foi cancelada. E assim, a história é muito assim, educativa. Você vê um negócio e você fala, caraca, é isso, né? Então, ela, uma mulher trans, foi cancelada pela própria comunidade trans porque ela foi falar que não se sentia bem quando as pessoas faziam roda de pronomes, sabe? Quando você vai se apresentar, e todo mundo diga qual é o seu pronome. Aí, fulaninha, Sandra, ela, não sei o quê. Ela disse, olha, para mim, que sou uma mulher trans, isso acaba sendo um gatilho, porque eu sempre fico pensando, poxa, será que as pessoas acham que eu não sou mulher? E ela só estava dizendo a experiência dela, ela não disse assim, não façam, ela não disse só tem uma maneira de fazer, ela só estava compartilhando a experiência dela como mulher trans. Ela disse até um negócio assim, ela fez um Twitter dizendo assim, a gente está num ponto assim tão interessante que eu posso ir para um bar no interior dos Estados Unidos, assim, um daqueles bar de cowboy, e todo mundo vai me chamar de ela, né, de senhora, senhorita, de miss, mas quando eu estou num círculo de militantes radicais, a galera vai me perguntar qual é o meu pronome. E assim, mas é a vivência dela. Ela acha para ela, como mulher trans, como a experiência dela de mulher trans, ela gostaria que a gente olhasse para ela e falasse, pô, você não tá vendo assim que eu sou uma mulher? Todo o trabalho que eu tive para ser mulher, assim, para ser lida como mulher, e você tá me perguntando o que eu sou, só a vivência dela. Ela não disse assim que não era para fazer isso, tal, mas assim, a internet pegou fogo e aí juntou outras coisas, aí foram cavar tweet dela, chamaram ela de ambifóbica, que é discriminação com pessoas não binárias. E sei que teve uma campanha da própria comunidade trans dos Estados Unidos para cancelar essa mulher por causa desses dois tweets, sabe? Totalmente fora de controle. Alguém já compartilhou aqui. Tudo bem. E aí ela resolveu fazer esse vídeo, né, canceling. E aí ela mostra, né, como a cultura do cancelamento não traz mudança, porque assim, ela disse, olha, se eu me desculpar, a galera diz que a desculpa não é sincera, que eu só estou me desculpando porque falaram. Então, não tem nenhuma maneira, não tem nada de bom que saia disso. E acabou mais uma vez, né? Eu falei como o militantismo, né? A militância rígida, e isso de sou mais radical do que todo mundo e tenho que dominar o vocabulário, acaba expulsando, acaba afastando as pessoas da militância. Ela foi falar que a cultura do cancelamento fez com que ela não fizesse um Me Too. Ela disse que foi abusada por um cara famoso e que pensou em fazer um Me Too, mas ela disse, eu não vou fazer porque o negócio vai sair de proporção e eu acho que ele não merece o que vai acontecer depois. Ele foi escroto comigo, foi, assim, mas não, a partir do momento que eu falar publicamente, fizer um Me Too, eu não vou ter mais controle sobre a situação e vai que a vida desse cara vão lá na casa dele, sei lá, quebrar a janela dele. E ela não queria isso. Então, ela acabou que ela não denunciou uma pessoa que teve um comportamento abusivo com ela, com medo das consequências que ia gerar da cultura do cancelamento, tá ligado? Então, assim, vai nesse nível. Eu acho que já falei muito aqui, eu queria muito escutar vocês. Eu ainda tenho mais coisas para falar, mas eu vou parar por aqui, porque eu falo mais que o homem da cobra, né? Mas se alguém tiver pergunta aí, a ideia era trocar pergunta também. Então, se vocês tiverem, eu vou só ler um comentário aqui, fora que entra numa lógica punitivista que em nada contribui para a mudança dos fatos. Exatamente, né? A cultura do cancelamento é isso, né? É a lógica punitivista dentro dos nossos espaços militantes, né? Então, se vocês tiverem perguntas, essa é a hora, antes que eu ocupe aqui todo o espaço, tanto sobre o que eu falei, sobre alguma coisa que queriam perguntar antes. Vou ler aqui. Como consigo me informar sobre militâncias regionais no Brasil?
Boa pergunta. Aí vai depender muito de que tipo, né? Assim, se você estiver pensando em militância antiespecista, tem vários coletivos da UVA. Se vocês entrarem lá no site da UVA, tem a lista dos coletivos com informação para contato. Então, se vocês quiserem começar por aí, os coletivos alinhados à UVA são todos anticapitalistas, então é uma militância antiespecista bem completa. Então, se vocês quiserem começar por aí, outra coisa que eu diria, né, tem o MTST também, vocês podem ver se tem ocupação, se tem um movimento ativo na sua cidade. Tem o MST também, e as feiras da reforma agrária também é alguma coisa, assim, uma maneira de se aproximar. Se tiver uma feira da reforma agrária, vai lá, de repente conversa com uma pessoa e fala, ei, está precisando de ajuda na ocupação, no assentamento. Então, assim, vai depender muito de onde você quer, de que área você quer militar, onde você quer militar, né? Sandra, como falar sobre uma alimentação vegetal e a vida dos animais nesse contexto do seu ativismo? Ótima pergunta também, né? Que eu falei disso tudo, né, e não falei da questão do antiespecismo. É bem delicado, e também é o tema da mesa de amanhã. Então, não percam a mesa de amanhã, né, que se chama Criar Raiz e Virar Floresta. Criar raiz é como criar raiz no movimento, né, antiespecista, como criar um movimento antiespecista, um movimento vegano, né, popular, que seja forte e que seja acolhedor. E virar floresta é como criar as articulações com os movimentos sociais, né? Como sair do nosso espaço vegano e ir para além. Então, vai ser amanhã, a gente vai falar sobre isso rapidinho aqui, como entra a questão dos animais. Nesse meu coletivo, só tem eu e Anne, que somos veganas, agora tem mais uma pessoa que é vegana também, algumas são ovo-lacto, e assim, eu não cheguei já colocando a pauta antiespecista na mesa, foi algo que foi vindo naturalmente, enquanto toda vez que a gente tinha reunião ou tinha alguma coisa com comida, né, vinha a questão de, alguém vai ter que fazer comida vegetal, senão as meninas não comem, e aí começaram a me pedir receita, e aí, a partir daí, né, foi abrindo uma porta e eu comecei a falar coisas, né, eu fiz uma primeira oficina sobre antiespecismo com a galera, vai ter outra semana que vem, uma formação, a gente faz muito isso, né, uma coisa que o nosso coletivo faz muito e que está muito na tradição também anarquista, né, de fazer autoformação. A gente está fazendo uma autoformação sobre o antifascismo, essa semana eu vou dar uma sobre o antiespecismo no contexto da luta anticapitalista. Então foi chegando aos poucos. Quando a gente faz comida, a gente já decidiu que vai ser sempre vegetal, e aí um dia a gente estava fazendo uma faixa, sabe, para ir para um protesto, que é uma coisa que a gente faz também, né, quando tem protesto, aqui alguma coisa a gente vai junto, faz um bloco, e a gente estava fazendo uma faixa sobre BSP, e aí alguém escreveu, né, contra todo tipo de dominação. E eu falei, não, contra todo tipo não, porque a gente não se posiciona como coletivo antiespecista, contra todo tipo de dominação, menos a do humano sobre o outro que o humano. E aí isso foi uma coisa que cutucou também a galera, sabe? Já fazia mais de ano que eu estava lá, mas eu diria, assim, vamos falar mais sobre isso na mesa de amanhã, mas eu diria que primeiro a gente ocupa o espaço como militante anarquista ou, sei lá, feminista, antirracista, e depois a gente constrói o diálogo com a questão antiespecista, né? Eu acho que você chegar já com a pauta, fica muito assim, eu sou infiltrada do movimento vegano, o movimento vegano me mandou aqui para infiltrar, e aí já cria eu acho que uma rejeição. Mas eu também nunca escondi, nunca minimizei, nunca aceitei não ter comida para mim, e sempre coloquei, né, quando alguém falava contra todo tipo de dominação, eu relembrava que não, gente, ainda está faltando um negocinho aí que vocês ainda não fizeram. Então acho importante também estar lá para relembrar. Só de ser vegana, ocupando um espaço da militância, assim, a gente já incomoda a galera e a galera já fica pensando, né? Então, deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Eu posso falar com a voz, né, sem escrever, porque o que eu tenho para colocar algumas discordâncias, Sandra, sobre sua fala, se possível. Valéria Natal. Se me permitir, eu falo. Tá bom, já que você já pegou aí o microfone, vai lá, Valéria. É o seguinte, assim, né, que eu venho do anarquismo também, mas aí comecei a me enveredar nas instituições. Que para anarquista falar sobre instituições fica bem difícil, né? Tem que estar dentro mesmo para saber, por exemplo, as porradas que a gente leva enquanto militante e ativista dos liberais de esquerda. Mas eu nem quero entrar muito detalhado nessa questão. A outra é que, assim, eu vou fazer uma sugestão
aqui para as outras oficinas e também os outros debates que virão, né, as mesas, que as pessoas que são inscritas, por favor, assim, ocorre muito problema no Zoom, né? Quando a gente faz reuniões e tal, você falou sobre infiltrados é um deles, mas tem também aquelas pessoas que discordam e ficam usando situações porque não mostram imagens. Então, eu sugiro à equipe, ao pessoal que está promovendo aí o evento, que peçam, né, que as pessoas coloquem um mínimo que seja de identificação, de foto, imagem, nem que seja um céu, como eu vi aí, de alguns, né? Pronto, no mais é isso, sabe? Eu acho que eu discordei em algumas coisas, já nem lembro mais, porque agora eu entendi essa questão de identificação. Mas, enfim, gente, olha, se filie num partido é a coisa mais horrível do mundo, mas se filie num partido para vocês sentirem na pele o que é ser ativista, a diferença e da militância. É horrível. E você muitas vezes fica na mão deles, né? Seja por emendas, quando você faz um CNPJ de um coletivo, deixa de ser coletivo, ou de uma ONG. Entende? Eles manipulam tudo. É o sistema, não deixa de ser. Aí, assim, outra coisa é o cancelamento. Só para agora, rola muito isso entre o Jones, vou citar alguns nomes aqui, Jones, Sabrina, essa galera mais marxista, né? E etc. Então, a gente tem que se ligar também nisso, né? Que a gente não deve também ficar, vamos dizer, bitolada numa situação cercada por um ambiente totalmente que quem comanda é o capital, entendeu? E aí vai cancelar e também não, e a gente vai ter que aguentar as porradas que leva, sabe? Eu deixo também esse questionamento assim de um lado mais institucional, porque, por exemplo, se você fica só em ONG ou algumas coisas fora do Brasil, não é uma crítica a você, viu, Sandra, pessoal, mas no geral, assim, é diferente as situações, né? Eu acho, mas enfim, tudo bem. Lidar com instituição polícia, quando você está lá com a criança passando por abuso e você não pode nem aparecer lá, entendeu? Mas você tem que usar instituições, você tem que ter todo um jogo de cintura para isso. Você precisa do governo, mas ao mesmo tempo esse governo ajuda a toda essa situação e você não vai criticar, mesmo sendo de esquerda, entende? Então, assim, eu deixo também o outro lado da visão, né? Não anarquista, de instituição, que é que eu estou vivendo agora. Eu era Tá feliz bom, e não sabia obrigada, quando era Valéria. Vou anarquista. tomar de volta a palavra aqui, que eu estou acabando o meu tempo, e o espaço é para pergunta, né? Então, se você tiver uma pergunta específica para eu responder. Bom, foi uma colocação. Se quiser comentar também, fica à vontade. Não é bem uma Beleza. pergunta, né? Mas, enfim, não deixa de ser também. É uma reflexão. Eu acho que a minha definição de cancelamento foi sobre outro tipo de fenômeno, né? Não é crítica. Eu falei crítica, a gente precisa realmente criticar e a gente precisa também ser capaz de criticar os nossos movimentos e as nossas organizações, porque só assim a gente cresce. Então, a autocrítica é extremamente importante, é assim que a gente constrói também, mas o cancelamento que eu estava falando era realmente outro tipo de coisa, é outro fenômeno. Então, continuando lendo aqui as perguntas que me fizeram também. Alguém entrou mais tarde e não viu a minha história com o MST. Eu não sei se isso vai ficar gravado, mas tem 2 vídeos que eu gravei com o Vegano Vitor sobre o que o MST tem a ver com o veganismo, o que o veganismo tem a ver com o MST. Vão lá no canal dele, é bem bacana, e eu explico bastante isso. Tem um texto no meu blog também, na verdade 3 textos, né, sobre por que o veganismo precisa apoiar o MST. Esse mês é o mês do veganismo, né, em novembro, e eu fiquei muito feliz que o MST me pediu um texto sobre o veganismo popular, que foi publicado na página do MST também. Então, eu acho que eu explico lá. O meu pai entrou no MST quando eu era criança, mas, assim, eu nunca militei no MST, foi só uma coisa, assim, faz parte da minha história, mas que eu nunca construí a militância de dentro. Foi bem mais tarde que veio do entendimento mesmo que não existe a possibilidade de ter um mundo antiespecista, ou ter um país, né, nosso território, né, sem passar pela reforma agrária. Então, não
não vai ser possível, né, a gente tornar a exploração animal obsoleta sem passar pela reforma agrária, sem reforma agrária popular, sem agroecologia, porque as pessoas precisam ter acesso ao alimento vegetal fresco para poder fazer uma escolha, né? Então, é por isso que no veganismo popular a gente fala tanto de soberania alimentar, de autonomia, e é por isso que a luta por reforma agrária é tão importante, e é por isso que o veganismo popular entende que a gente é aliado do MST, né? O de todas as pessoas que lutam por uma reforma agrária e que estão no campo também. Alguém falou do Levante Popular da Juventude, que é uma organização bem bacana também. Se vocês quiserem começar, tem um link aqui, né? A galera que está perguntando, vai ficar gravado. Quem falou, está gravando ainda, então se alguém quiser, a pessoa que me fez a pergunta no comecinho, eu explico, né, sobre isso. Eu me sentia imobilizada por não conhecer os termos, de não ter lido os barbudos, e tenho aprendido muito, muito bacana também. Como eu falei, educação política é um trabalho de uma vida inteira, é muito importante. Eu não estou desmerecendo o estudo, né? A gente precisa realmente estudar, a gente precisa ler as pessoas que pensaram sobre coisas antes da gente. Às vezes, sabe, às vezes passo um tempão pensando em alguma coisa, sabe, quebrando a minha cabeça, e depois descubro um livro de uma pessoa que já estava tudo lá mastigadinho, pô. Então, é muito importante educação política, sim, mas isso não deveria ser um empecilho para você se juntar, para você se organizar, para você militar, né? Então, a militância serve para isso também. Como eu falei, no meu coletivo, a gente faz autoformação política regularmente, geralmente é uma por mês, a gente escolhe o tema e uma de nós dá a oficina, faz a formação, né? Essa semana vai ser sobre antiespecismo, a semana depois vai ser sobre antifascismo. Então, isso é muito importante, mas isso também faz parte da luta, faz parte da militância, sabe? Não esperem ter lido todos os barbudos e ter conhecido todo o vocabulário radical antes de se organizar politicamente, antes de se juntar a um coletivo, antes de participar da luta no seu território. Não espere isso, sabe? Porque isso se faz também durante a luta. Então, acabando, li esse seu texto sobre o MST e veganismo popular semana passada, muito bom. Obrigada, e foi traduzido antes de ontem em italiano. Eu fiquei bem feliz, porque uma pessoa que faz parte dos amigos do MST na Itália leu também e gostou e traduziu. E eu acho que foi um momento histórico, sabe? Eu que há tanto tempo falo, né, de como a gente precisa apoiar a luta por reforma agrária popular, ser aliado do MST e tudo. E aí, pela primeira vez, foi um passo do lado de lá para cá, né? Assim, a galera do MST que pediu para eu escrever esse texto, o pessoal gostou muito, e eu fiquei muito, muito feliz, assim. Eu acho que realmente foi um momento histórico para mim, eu fiquei extremamente feliz. Imaginar que todas essas pessoas estão lendo isso e que estão vendo que, se não, o MST não defende a emancipação animal, ainda não defende a bandeira antiespecista, mas a gente tem que entender que as mudanças materiais que vão ser produzidas por uma reforma agrária popular, que é o que o MST defende, pela agroecologia, que é o que o MST defende também, essas são as pré-condições para que a gente possa realmente passar do especismo, né? Abolir a exploração animal. Então, assim, a gente está lutando contra os mesmos inimigos, a gente tem o mesmo horizonte também, e assim, todas as mudanças, as mudanças materiais que uma reforma agrária popular vai produzir no Brasil, isso, são as condições para que a gente consiga tocar essa revolução antiespecista, para que a gente consiga construir uma sociedade sem especismo, né? Alguém indicou o movimento Bem Viver também. Oi, Sandra, como você lida com questões nas suas vivências em relação ao antropocentrismo? Ixi, não sei se eu entendi a pergunta. Nas minhas vivências com relação ao antropocentrismo. A gente tenta sair do antropocentrismo, que é isso de você estar sempre o ser humano, né, tá no centro de tudo, né? A gente tem que sair do antropocentrismo, do eurocentrismo também, né, que é outra coisa também. Mas eu acho que eu não entendi. Se você puder elaborar, Eduardo, um pouquinho. E aí, outra pergunta: para os barbudos não precisa de coletivo nem nada, indico o estudo de base com Tese 11 e Jones Manuel. Exatamente, tem o canal de Sabrina Fernandes, Tese 11, que ela faz também um trabalho incrível, né, de educação política, tem várias playlists, se vocês quiserem, sobre várias coisas, inclusive sobre veganismo também popular, sobre a Palestina, e assim, eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira convidada no canal dela.
fui o feat número 1 sobre a questão do veganismo popular e também do vegan washing de Israel, né? Que é uma coisa que a gente vai falar também amanhã, vai ter a convidada palestina. A outra pessoa escreveu aqui, eu também me afastei do partido político por isso. Adoecer é triste, né? Mas assim, a militância às vezes realmente acaba adoecendo a gente. Mas eu acho que são as práticas, né? Eu vou terminar aqui, que a gente já está passando aqui do tempo quase. Então, mais uma vez, né? Acho que a militância... Tem uma frase de Foucault que eu gosto muito e que eu sempre lembro nesses momentos, né? Na introdução à vida antifascista. E nesse texto ele fala que não é preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que a gente combate é abominável. E eu acho que essa também é a mensagem dessa oficina, né? É que, como anarquista, para mim, as práticas e os fins estão alinhados. Eu não posso ter uma prática autoritária se o meu horizonte político é uma sociedade anti-autoritária. Então, eu acho que se na sua prática militante está te adoecendo, você está triste, está te desgastando, tem alguma coisa errada. E eu não estou falando só do desgaste físico, né, assim, do cansaço, que realmente cansa, né? Realmente cansa, a gente precisa trabalhar também, tem gente que está aí criando criança ao mesmo tempo, cuidando de pais, cuidando de outras pessoas. Mas eu estou falando das práticas mesmo, né? Assim, não esquecer que eu acho que é na luta que eu vejo pelo que eu luto também, é na luta que a gente vislumbra a sociedade pela qual a gente luta. Então, se essa luta aí está te adoecendo e é triste e é uma competição para saber quem é mais radical, tem alguma coisa errada. Não é isso que a gente quer construir, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre digo também para as pessoas que falam, mas a militância é muito sacrifício, né? Até o texto fala, né? A gente tem que sacrificar algumas coisas, eu sacrifico algumas coisas, mas a luta é o que me dá mais esperança, é o que me faz levantar da cama todo dia. Eu acho que se eu não fosse uma militante organizada, eu já ia estar desesperada. Aí a gente é muito fácil quando você está sozinha no seu canto, você achar que está tudo horrível, que não tem jeito para nada, não tem esperança, que todo mundo é horrível, que todo mundo é ruim, que só tem gente que não presta no mundo, que o fascismo está ganhando, que o capitalismo já ganhou, que é o apocalipse, e só fica em casa esperando realmente o fim do mundo. E eu acho que quando você se organiza, né, quando você está construindo uma luta, é isso que me faz levantar da cama todo dia, é isso que me dá gás, é isso que me dá esperança. Você encontra pessoas na luta, tem sacrifício, tem, mas você vai encontrar companheiros e companheiras de luta, assim, que vai fazer tudo isso valer a pena, vai fazer a sua militância ser uma fonte de alegria também, é o que me alimenta também. Então, não é só sacrifício, gente, é o que alimenta a gente, é o que faz os olhos brilharem, é a prefiguração do mundo de depois, né? E a luta me faz brilhar os olhos, e eu espero que a gente consiga construir um movimento vegano, popular, que tenha esse efeito em vocês também, né? Que faça brilhar os olhos de vocês, que inspire, que dê vontade de mudar o mundo, que dê vontade de lutar pelo que é certo, pelo que é justo, mas que seja uma fonte de alegria, de prazer também, porque se não for para dançar, né, não é a nossa revolução. Então, bora lá, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, obrigado ao pessoal que está organizando o Enuva, é incrível que está fazendo todo esse trabalho aí por trás. Eu nem tenho palavras para agradecer vocês, e vai continuar a programação amanhã. Acho que hoje ainda tem oficina, ainda tem mesa também. Tem, Bárbara, tem mesa ainda, né? E amanhã vai ter mais outras mesas imperdíveis, e a gente se vê, então, amanhã na mesa de encerramento, mas eu estarei nas outras como assistindo também. Muito obrigada a vocês, e bora lá, partiu a revolução, e é isso.